Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. É com este sentimento de adoração, de louvor a Deus, que queremos saudá-lo com a paz do Senhor Jesus e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesta manhã de domingo para juntos cultuarmos a Ele na beleza da sua santidade. Está dando início mais um culto no lar, a sua escola bíblica dominical. E queremos agradecer pela sua vida, pela sua participação nesse momento, você que está em sua casa, que ainda encontra-se impossibilitado de estar fisicamente no templo, por conta destas determinações que ainda vigoram em nosso estado e nosso país. Mas queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer pela vida de todos os irmãos que são da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, bem como as nossas crianças, que em alguns lugares do nosso estado, em alguns municípios, não estão tendo ainda a oportunidade de estar no templo, na escola bíblica dominical, mas juntamente com seus pais, com seus familiares, igualmente estão acompanhando esta programação. Queremos saudar a todos que nesse momento acompanham por meio da rádio, acompanhando aí no seu trabalho, na sua viagem, e nos dá a oportunidade de juntos estarmos cultuando a Deus. Aproveite este momento, está dando início a esse trabalho maravilhoso em seu lar, lhe acompanhando onde você está, no seu ambiente de trabalho ou mesmo no hospital, talvez você esteja, mas você pode nesse momento também estar compartilhando o link deste programa para que outros possam também ser abençoados e alcançados por esta programação maravilhosa. Queremos lhe convidar nesse momento, diante dos benefícios que o Senhor nos tem dado, das suas maravilhas reveladas e manifestas, isso mesmo, nós temos motivos de sobra para adorar a Deus. Passamos mais uma semana, está dando início a mais uma, e com a bênção de Deus, seremos, como sempre, mais do que vencedores. E quero lhe convidar nesse momento para, se possível for, se colocar de pé, seja aí na sua casa ou no ambiente onde você está, e estarmos juntos neste momento, em um só pensamento, em oração, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós temos motivos de adorá-lo nesta manhã. Sendo assim, curve sua cabeça e junto comigo oremos, pedindo a bênção de Deus em continuação sobre este trabalho, pedindo que o Senhor continue manifestando a sua glória em nosso meio. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos nesta manhã na tua presença, participando deste culto no lar, a escola bíblica dominical, o privilégio de render-te graças, louvor e adoração, agradecendo pela vida de cada um dos teus servos que conosco, Senhor, estão orando nesse instante. Tu contemplas, tu sabes onde cada um está, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, que gostariam de estar no templo, mas não podem, outros que gostariam de estar, Senhor, com a liberdade de estar entre os seus familiares, mas que por motivo de enfermidade ou porque estão hospitalizados por alguma razão ou acompanhando alguém que esteja, mas está sendo alcançado neste momento também, e queremos te apresentar, pedindo de que a tua bênção continue sobre cada um deles. Opera maravilhas em nosso meio, a todos que estarão aqui, Senhor, louvando, engrandecendo o teu nome, ao teu servo que ministrará a tua palavra, que sejam momentos de edificação na tua presença. Queremos pedir tudo isso, Senhor, e desde já nós queremos te agradecer pela tua fidelidade nas nossas vidas, em nos permitir iniciar mais uma semana na tua presença e no centro da tua vontade. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Estamos na presença do Senhor e, como dissemos de início, citando o Salmo 100, vamos celebrar ao Senhor com alegria. E nesse momento estaremos louvando a Deus com hinos da nossa harpa, e tem sido escalado também pelo pastor para estar dirigindo esse momento de louvor, de adoração, o evangelista Josadarque Aquino, e conosco vai estar louvando ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, evangelista. A paz do Senhor, nobre. Amém. Que bom estar com o Senhor. É um prazer, satisfação. Nesta manhã de domingo. Vamos louvar a Jesus. Vamos adorar a Deus, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado neste momento, na sua casa, no seu coração, em todo lugar, não é? Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade rica, ao nosso pastor presidente e também à superintendência, na pessoa do nosso pastor
na Jackson, né? E a equipe que aqui está, a equipe maravilhosa. Deus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus conforme nos orienta a superintendência. O hino é o hino de número 31 da nossa harpa. Este hino está sugerido na nossa lição deste domingo. 31 da nossa harpa cristã. Glória ao meu Jesus. Por mim sofreu o Salvador. Glória, glória ao meu Jesus. Louvai comigo ao Redentor. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. Com os meus pecados carregou. Glória, glória ao meu Jesus. E sobre a cruz me resgatou. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. Eu sei que perdoado estou. Glória, glória ao meu Jesus. E com certeza ao céu eu vou. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. E quando a guerra aqui findar, glória, glória ao meu Jesus. E no céu melhor eu vou cantar. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. Aleluia! Que maravilha, né? Vamos cantar também o hino de número 75 da nossa harpa cristã. Este é bem conhecido dos irmãos. O primeiro, os irmãos cantam muito pouco na congregação, mas o 75 os irmãos já conhecem muito bem. E você pode participar, está aí na sua tela, sempre aparecendo a letra do hino, você canta conosco, adore a Deus, não é? Então, em Jesus tens a palma da vitória, 75 da nossa harpa cristã. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te e queda fatal. Aleluia, em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no
Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Veraz é teu dito, que Deus é teu ser, aleluia, que espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha louvarmos a Deus, engrandecer e exaltar o seu santo e precioso nome. E dando continuidade ao nosso culto desta manhã, estamos hoje, com a graça de Deus, a estudarmos a lição de número 6, a lição cujo tema é a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. É o tema da lição de hoje, que nos faz refletir a respeito de algumas declarações feitas por um dos personagens que aparece e está intitulado como sendo um dos amigos de Jó. O texto áureo da lição de número 6 lembra as palavras registradas no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que assim nos diz o texto áureo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8, que são palavras ditas por Elifaz. A verdade prática da lição de hoje, trazendo um resumo a respeito do que será entendido nesta lição, nos lembra que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno, ou seja, além ou apesar de Deus estar acima de todas as coisas, mas ele ainda assim demonstra o interesse de se relacionar com o ser humano. O objetivo geral desta lição, a lição de número 6, é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Esse é o objetivo geral. Já os objetivos específicos desta lição são 3, que estaremos alcançando mediante o comentário e o entendimento, a exposição desta lição. Primeiro, é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. O segundo objetivo específico é mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E o terceiro e último objetivo específico é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Então veja que já pela apresentação estrutural desta lição, será uma lição muito importante e que extrairemos lições preciosas para a nossa vida espiritual. E diante disso, quero lhe convidar nesse momento, se assim você tem esta possibilidade, de estar com a sua Bíblia aberta e de pé, juntos lermos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição de número 6 está baseada no livro de Jó, capítulo 4, versículos de 1 a 8, também Jó, capítulo 15, versículos de 1 a 4, e também Jó, capítulo 22, versículos de 1 a 5. E se você puder estar lendo no exemplar da sua Bíblia ou a lição, se você tem em mãos, você que acompanha por meio da rádio, está viajando, ouvindo por meio da rádio e pode estar ouvindo a palavra de Deus, será igualmente abençoado. A Bíblia diz que bem-aventurados os que leem e os que ouvem a palavra do Senhor. Então, estaremos juntos lendo a leitura bíblica em classe desta lição para basear todo o comentário que será trazido nesta manhã. E
estaremos juntos nesse momento lendo a palavra do Senhor. Jó capítulo 4, versículo 1, seguindo, portanto, a leitura bíblica, eu lhe convido a ler nesse instante. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te veem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Vamos todos juntos ler o último versículo desse capítulo 22, versículo 5, nos diz: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Esta é a leitura bíblica em classe desta manhã, a lição de número 6, e com certeza seremos poderosamente edificados pela palavra de Deus. Diante da sua palavra lida, queremos lhe convidar nesse momento para estarmos mais uma vez orando, pedindo a bênção do Senhor em continuação. Oremos juntos. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. Temos louvado o Teu nome e agora lido a Tua santa palavra, e em oração queremos continuar Te pedindo que as Tuas mãos poderosas continuem abençoando a cada um de nós, a cada um dos Teus servos que espalhados por este estado, por este país e até mesmo fora do Brasil, Senhor, está sendo alcançado neste momento por meio da programação da Rede Brasil. Estenda as Tuas mãos poderosas, falando aos corações, fortificando, tirando todas as dúvidas, as inquietações, porque Tu sabes a necessidade de cada um de nós. Queremos Te apresentar também aqueles que estão enfermos, hospitalizados neste instante, mas que creem, Senhor, que Tu és poderoso. Enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, Tu podes operar cura, restauração, não só espiritual, como também restauração física. E assim oramos porque cremos e confiamos na Tua misericórdia. E desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, você que estava em pé, e vamos continuar, não é? Adorando a Deus na beleza da sua santidade. E como parte também importantíssima do nosso culto desta manhã, chegou o momento de estarmos contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E tem sido escalado nesta manhã também para nos trazer a lembrança, a importância deste ato de fé, de gratidão, para trazer uma palavra sobre os dízimos e ofertas, mostrando à luz da Bíblia o quanto é importante esse ato. Tem sido escalado nosso auxiliar, nosso amigo, professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, presbítero. Com o Senhor já está a oportunidade para nos lembrar a importância de contribuirmos também. Obrigado. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar você com a paz do Senhor e nesse domingo de manhã tão abençoado que o Senhor Jesus nos concede de estarmos mais uma vez aqui na sua casa para participar de um culto e especificamente participar desse culto que é a Escola Bíblica Dominical. E queremos lembrar você um mandamento bíblico. Vamos falar um pouco sobre os dízimos e as ofertas. É bom mencionar que tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento, existe um princípio, o princípio de ofertar ao Senhor. É bom lembrar que a oferta, ela não é somente um ato litúrgico. A oferta também é um ato de adoração a Deus. É um princípio presente no Antigo Testamento e um princípio presente também no Novo Testamento. E queremos ler um versículo que está registrado, se você estiver com a Bíblia próximo a você, lá no segundo livro aos Coríntios. O apóstolo São Paulo lembra, em Coríntios, no capítulo de número 9, capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, e o versículo número 7, diz o texto sagrado assim: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é somente um dos versículos e tantos outros que falam da importância da gente fazer da oferta ao Senhor. E entenda a oferta, entenda o dízimo como sendo um ato de adoração a Deus. A Bíblia também vai dizer no livro de Levítico que o dízimo é santo. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você pode contribuir, contribua com alegria, com dedicação, sabendo que aquilo que está indo para a casa de Deus está sendo feito uso. É através da sua oferta que os missionários estão evangelizando, é através da sua oferta que templos estão sendo construídos. Tenha a oferta como sendo um ato de adoração a Deus. E nesse momento, nós queremos, por causa da pandemia, mostrar alguns canais, os canais que estão disponíveis para você ofertar. Muitos estão em casa, outros estão no trabalho, outros estão nesse momento impossibilitados de chegar à igreja, mas nós temos alguns canais que você vai aparecer agora na sua tela, e alguns desses canais você pode acessar o IAD Play, e lá no IAD Play você vai ter algumas opções. Você vai ver aqui tem uma opção no layout que está aparecendo, quero contribuir. Você pode clicar e vai aparecer a questão, você pode contribuir com dízimo, você pode contribuir com ofertas alçadas, você pode fazer uma contribuição para a obra missionária, você pode fazer também uma contribuição para a Rede Brasil, pode fazer uma contribuição também para o Projeto Samuel e tantos outros projetos. É só clicar, quero contribuir, e você vai ter a oportunidade de contribuir. Também existem outros canais, outras formas, tem um PayPal para quem está fora do Brasil, né, pode utilizar, tem um PagSeguro e também tem as contas da Caixa Econômica Federal, ou melhor, algumas contas, né? Nós temos a conta da Caixa Econômica Federal, temos a conta do Bradesco e do Banco do Brasil. Você que está no rádio, está nos ouvindo nesse momento, a Caixa Econômica Federal, nós temos a agência 0923 e a conta corrente 1942, dígito 1, operação 003. No Bradesco, a agência 3201, dígito 8 e a conta corrente 547922, dígito 3. E também pelo Banco do Brasil, a agência 1814, dígito 7 e a conta corrente 10.000, dígito 5. Você pode contribuir. É bom lembrar que todas as ofertas serão encaminhadas no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Aparece justamente aí embaixo o CNPJ 10.632.404.001 e por último o dígito, que é o dígito 51. Somente lembrando a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, que tudo vai ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, contribua com alegria, contribua com satisfação. Eu sei que você está em casa, talvez você esteja dizendo, agora eu não posso. Sim, tudo bem, você não pode agora, mas o Deus que nós servimos é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus vai lhe abençoar, aumentar o pão dos seus filhos, e para aquele que está desempregado, Deus abrirá as portas. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Pai da Glória, com aquele que pode fazer tudo e todas as coisas. Oremos ao Senhor nesse momento, para que Deus também abençoe seus filhos, aqueles que estão desempregados. Você que estiver no seu carro, você que está no rádio nos ouvindo, você que está na TV, se tiver um tempinho, se você pode parar, curva a sua cabeça, ore conosco. Senhor nosso Deus, Pai da misericórdia, estamos diante de Ti, a Tua igreja segue, meu Deus, nesse momento, te agradecendo e te louvando por estar na Tua casa. Agora, meu Pai, meu Cristo, meu Rei, Teus filhos que vão ofertar, Senhor da glória,
Usa de misericórdia, aumenta o pão dos teus filhos, nunca deixa faltar o alimento na mesa daquele que está precisando. E aquele que nesse momento de cabeça curvada, roga a Ti uma porta de trabalho. Deus, estamos vivendo um momento tão difícil, mas nós cremos que Tu és o Deus que abre porta aonde não tem porta. Abençoa todos os Teus filhos. Assim nós Te pedimos isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E nesse momento, vamos ouvir mais um hino com o evangelista Josadac. Amados irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 105, né? O terceiro hino sugerido pela nossa lição. Enquanto nós estamos louvando, você está aí contribuindo para a obra do Senhor. 105, a gloriosa esperança. Possuis em Ti, ó pecador, a gloriosa esperança. É Cristo a tua confiança que te sustenta com vigor. A minha é Jesus, é Jesus, é Jesus. A minha é Jesus que me concede segurança. Se nada mais te satisfaz aqui no mundo, ó perdido, e se sentes abatido, qual há de ser a tua paz? A minha é Jesus, é Jesus, é Jesus. A minha é Jesus que não me deixa desvalido. E quando o teu fim chegar e te cobrir o véu da morte, qual há de ser a tua sorte? Irás sofrer, irás gozar. A minha é Jesus, é Jesus, é Jesus. A minha é Jesus que me tornou de fraco forte. Venha Jesus, vem pecador, vem dar o teu primeiro passo. Qual é a força do teu braço que te fará um vencedor? A minha, aleluia, é Jesus, é Jesus. A minha é Jesus, por ela quebro todos os laços. É Jesus. Aleluia, glória a Deus, que maravilha louvarmos a Deus, engrandecermos o seu santo e precioso nome e agradecer por suas bênçãos manifestas. E nesse momento nós estamos com um momento, ou um dos momentos mais importantes do nosso culto. Todos são iguais ou igualmente importantes, mas estamos agora com a oportunidade de estarmos a aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero lhe convidar a lembrar, nesse momento você pode ser um canal de Deus, por meio de um link compartilhado, mandando a mensagem de texto, WhatsApp, por meio das redes sociais, para que esse trabalho e esta mensagem pregada por esta igreja possa alcançar ainda mais vidas. Você pode, nesse momento, nesses instantes introdutórios, já compartilhar, mandando para o seu parente, seja ele estando em outro estado ou fora do país, e dizer, olha, está chegando agora o momento da palavra. Deus tem uma palavra ao seu coração, porque enquanto o Senhor, a sua palavra está sendo ensinada, Ele também está aplicando às necessidades mais individuais que nós temos. Então, nesse momento, compartilhe da palavra de Deus também com um amigo, para que estes possam igualmente receber o ensino da palavra de Deus. E tem sido escalado para nos trazer o ensino desta manhã, auxiliar da igreja, professor do seminário da nossa igreja também, Esteadeb, professor Jonas Santana. Vamos estar aqui orando pelo senhor, professor, amém. E com certeza Deus vai continuar lhe usando como sempre. Deus abençoe, professor. Meu querido irmão em Cristo Jesus, alegria imensa de estar nesse momento aqui, participando dessa escola dominical e discorrer sobre uma lição de número 3.
a lição de número 6, a teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Queremos agradecer também, antes de iniciar a lição, agradecer a Deus por essa oportunidade riquíssima e também agradecer ao nosso pastor presidente, Elton José Alves, o homem que Deus constituiu para estar à frente dessa igreja, que nos concede essa responsabilidade imensa de, nesse momento, dirigir a fala até a você, meu querido amigo telespectador, você que está nos assistindo pela televisão e você também que está pela rádio, nesse momento, ouvindo a palavra de Deus. Nós iremos trabalhar a lição de número 6, essa lição tem por título a teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Só os pecadores sofrem. Nosso textuário diz o seguinte: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde for o sincero destruído, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Alguns objetivos foram traçados para ser alcançado nessa manhã e também quero lembrar você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, a nossa leitura bíblica em classe, que já foi lida, mas simplesmente lembrando a você. No livro de Jó, nossa leitura está no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, e Jó, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, e depois Jó, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos para a lição, vamos lá para o tópico 1 da lição. Quero convidar você, se você tiver com uma lição da Escola Dominical, próximo a você, abra a lição, vamos ir para a página 41 e vamos analisar, começar a estudar essa lição, uma lição de tão grande importância. Lá na introdução da nossa lição, vai falar inicialmente sobre Elifaz. Diz o texto da lição. Nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Mais adiante, somente para você nos acompanhar. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Somente até aqui, para a gente começar a falar um pouco mais sobre quem era Elifaz. Meu querido irmão em Cristo Jesus, é bom a gente situar a lição já dentro do tempo, né? Dentro do tempo que ela foi escrita. Nas lições anteriores, nós falamos sobre Jó, já foi comentado aqui sobre Jó, um homem justo, reto, temente a Deus, que era da cidade de Uz. E Jó, por sua vez, foi gravemente atacado e foi atacado por Satanás, claro, sobre a permissão de Deus, porque Deus assim permitiu. E Jó perdeu toda a sua cadeia produtiva, ou melhor dizendo, Jó perdeu todos os seus bens, e Jó também perdeu os seus filhos, de maneira que o homem que era considerado um dos mais ricos que existiam naquela época, ficou agora simplesmente num estado deplorável. Perdeu tudo, inclusive a família, mas sua esposa ficou viva, é bom fazer menção disso. E o homem agora ficou doente, porque um dos ataques de Satanás em Jó também foi no seu estado físico, de maneira que ele ficou todo chagado, em cima de cinzas e com um caco de telha, como diz o texto bíblico, para se coçar. Imagine que situação, quem conheceu Jó antes e agora como estava se vendo Jó, numa situação tão degradante daquela. Aí os seus amigos, né? Tem uns amigos, Jó tem vários amigos, mas o texto bíblico vai destacar três, vai destacar Elifaz, Bildade e Zofar. E estes, quando souberam daquela situação calamitosa em que Jó havia se defrontado, foram, na verdade, até Jó para condoer-se, para consolá-lo. No entanto, depois de 7 dias, depois de um período de silêncio profundo, em ver Jó naquela situação tão calamitosa, começam agora os seus amigos a falar. E um deles é justamente Elifaz. É interessante que o texto bíblico, se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá no livro de Jó, no capítulo número 4, quero convidá-lo, Jó, lá no capítulo número 4 e o versículo número 1, o texto sagrado diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter
as palavras. É muito interessante, isso também está no texto bíblico da lição, é muito interessante que nesse caso aqui, os amigos de Jó, Elifaz, não se esqueça, Elifaz, Bildade e Zofar, que por sinal as próximas lições irão trabalhar particularmente cada um deles, e hoje nós vamos falar de Elifaz. É muito curioso que Elifaz, ele começa a falar primeiro. E possivelmente Elifaz seja o mais velho, porque segundo o costume da época, o mais velho era quem falava primeiro. Então Elifaz, o temanita, nós temos poucas informações acerca de Elifaz. Possivelmente ele fosse o regente da cidade de Temã, da área de Temã, possivelmente, mas o que dá para se depreender do texto, que Elifaz é um homem de grande conhecimento e também um homem de grande importância dentro da sociedade da qual ele vinha, que era justamente a cidade de Temã. E pelo fato dele iniciar o discurso primeiro, é muito provável que ele seja o mais velho entre os três que ali estavam diante de Jó. Mas interessante é que depois de um tempo, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que Jó está sofrendo e não está entendendo o motivo do seu sofrimento. Antes de eu falar da teologia de Elifaz, porque se coloque na situação de Jó. Você está no seu ambiente, na sua casa, está tudo bem, e de repente se começa a perder as coisas. Morre o rebanho, morre outra parte do rebanho, sofre um assalto, e de repente os bens materiais começam a ser deplorados, a sair, a se perder. E depois, diante disso tudo, vem a morte dos filhos. E o diálogo do capítulo 1, que foi entre Deus e Satanás, Jó não teve acesso. Em outras palavras, Deus não disse o que estava acontecendo. Simplesmente, da perspectiva de Jó, Jó estava perdendo as coisas sem entender, na verdade, o que estava acontecendo naquele exato momento. Perdeu os bens, perdeu a família. E diante dessa situação, sem ter uma resposta de Deus imediata para aquele momento, para explicar aquela situação que Jó estava se defrontando, os seus amigos que quando olham para aquela situação ali, dizem assim, o que é que está acontecendo com esse homem justo? Só que a resposta não vem de Deus naquele momento. É Elifaz que vai dar uma resposta, mas ele vai dar uma resposta baseada no conhecimento que ele tinha. Deixa eu só mencionar também a você outra coisa. Tanto Elifaz quanto Jó viveram num período de tempo que também não tinham a Bíblia escrita na mão. Possivelmente o livro de Jó tenha sido um dos livros mais antigos, É muito provável, como já foi comentado em outras lições aqui, que o próprio Jó seja da época do período patriarcal, onde nem um texto bíblico ainda estava escrito na sua totalidade. Então Elifaz, quando ele entra nesse exato momento para falar aquela situação, tentar explicar aquela situação difícil que Jó estava vivendo, ele vai falar a partir do conhecimento que ele tem. Então, o que é que acontece? O que é que Elifaz diz? Capítulo 4 e o versículo número 7. Quero lembrar você tiver com sua Bíblia aí em mãos, pega o capítulo 4 do livro de Jó, versículo 7, veja a explicação que Elifaz vai dar para aquela situação degradante que Jó havia se envolvido. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? O versículo 8 diz, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Meu querido irmão em Cristo Jesus, para Elifaz, o que estava acontecendo com Jó naquele momento era consequência de algum pecado que Jó havia cometido. É por isso que ele faz no capítulo 4, versículo 8, ele já vai logo dizendo, segundo eu tenho visto, ele está mostrando da onde é que vem todo o conhecimento dele. Nesse caso ele vem de uma tradição aonde somente os pecadores são que sofrem. Os justos, por suas vezes, não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Então é com base nessa premissa, com base nessa ideia que o autor da lição chamou de a teologia de Elifaz, que essa teologia de Elifaz diz o seguinte, somente quem sofre são os pecadores, o justo não pode sofrer. Então se o justo está sofrendo é porque cometeu algum tipo de pecado. Então o que é que Jó diz no capítulo, o que é que Elifaz diz no capítulo 4, versículo 8? Segundo eu tenho visto, os que lavram
a iniquidade, ou melhor, aqueles que batalham a favor da iniquidade, aqueles que praticam a iniquidade, semeiam o mal e cegam isso mesmo. E o versículo 9 ainda diz assim: com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Observe que Elifaz chega acusando Jó de pecado, mas é bom lembrar, Jó não cometeu nenhum pecado para estar naquela situação. A situação, do ponto de vista da época, era inexplicável, porque nós estamos trabalhando, meu querido irmão, aqui a questão do sofrimento e das respostas que se querem dar para o sofrimento. Existe o sofrimento visto da perspectiva de Deus, no livro de Jó, e existe o sofrimento visto da perspectiva de Jó, que está passando toda aquela situação difícil, e tem o sofrimento visto a partir da perspectiva dos seus amigos, particularmente entre ele Elifaz. E Elifaz, quando olha para Jó, diz assim: se esse homem está sofrendo, ele só pode ter cometido alguma coisa degradante, mal e perversa para estar numa situação como essa. Quero convidá-lo ainda a abrir a sua Bíblia lá no capítulo de número 22, que é o discurso de Elifaz, outro discurso. E falando sobre o discurso, enquanto você procura na sua Bíblia, Jó capítulo 22, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. É bom mencionar do capítulo 22, do versículo 5 até o versículo 10, observe o que é que Elifaz ele vai dizer nesse momento contra Jó. Veja que no primeiro discurso, Elifaz acusa Jó de iniquidade, quer dizer, para Jó estar naquela situação, algum pecado ele havia cometido. Mas quais seriam os pecados? Aí vem as suposições que Elifaz diz sobre Jó. Capítulo 22, versículo 5. Porventura, não é grande a tua malícia? E sem termos, nós estamos usando a revista corrigida, né? Sem termos, as tuas iniquidades, mais uma vez, Elifaz acusa Jó de iniquidade e depois fala da malícia que existe em Jó. Veja o versículo 6 do capítulo 22. Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nele. As viúvas desperdiste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Meu querido irmão, para você se situar comigo, Elifaz está distante, antes de Jó, sofrer toda essa calamidade. Elifaz é um amigo, mas é um amigo distante. Quando Elifaz se aproxima e vê aquele quadro, porque sabe da situação que Jó está vivenciando, Elifaz, por sua vez, ele se condói, ele se cala, ele espera uma resposta. Mas quando ele começa a falar, e durante esse período de 7 dias, as indagações naquela mente estavam circulando, por que esse homem está passando por isso? E ele começa a checar as informações da educação que ele recebeu dentro da sua própria terra e diz: isso é iniquidade. Mas mesmo sem ter contato com Jó, observe no capítulo 22, do versículo 5 até o versículo 10, Elifaz começa a apontar supostos pecados que Jó havia cometido. Ele começa a dizer: é muito provável, né, Jó, que tu desperdiste as viúvas vazias, quebraste os braços dos órfãos, não deste beber água ao cansado, não retiveste o pão ao faminto. Se você observar bem, o que Elifaz está fazendo é elencando os possíveis pecados que Jó havia cometido para Deus agora estar castigando. Por isso que ele conclui no capítulo 22, versículo 10, o seguinte: por isso é que estáis cercados de laços e te perturbou um pavor repentino. Quer dizer, a destruição só veio por causa desses pecados. Aí, meu querido irmão em Cristo Jesus, essa é a acusação. Além do sofrimento físico que Jó estava passando, agora vem um sofrimento, que é um sofrimento de caráter psicológico, porque, olha, perder os bens materiais, perder uma parte da família, isso já são dores que só quem pode
falar quem realmente está vivenciando. E acima disso, existe um processo de calúnia que está sendo dito contra Jó, dizendo os possíveis pecados que tu cometeste foi esse aqui. Por esta razão é que tu estás cercado de laço e um pavor repentino veio. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que o sofrimento, do ponto de vista de Elifaz, era o justo não pode sofrer. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesse momento que eu acredito que seja uma orientação vinda da parte de Deus, e também está escrito está escrito na lição, porque o autor enfatiza isso. O justo, um homem santo, ele pode sim passar por tribulações terríveis. Se você abrir a sua Bíblia, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, um homem justo, um homem santo, capítulo 1, me desculpe, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 8 e o versículo 9, quero convidar você para entender que o justo, nós estamos falando que Jó aqui é justo, a lição da escola dominical, né? Dirigir a você, a lição da escola dominical, ela está deixando bem clara que Jó é justo. E a própria Bíblia diz que Jó é um homem justo que não cometeu pecado para estar passando por aquilo. E antes de responder por que o justo sofre, deixa eu lhe dizer uma coisa que é da parte de Deus e referenciada pelo texto bíblico. Um homem justo, um homem inocente, ele pode sofrer. Pode sofrer ao ponto de perder esperança pela vida e já ter a sentença de morte. É o que o apóstolo São Paulo diz. Acompanhe comigo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Observe, meu irmão em Cristo Jesus, o que é que Paulo está dizendo aqui. Nós passamos uma tribulação tão grande, uma tribulação maior do que nós poderíamos suportar, de maneira que perdemos até o prazer pela vida. Acompanhe comigo o versículo número 9, diz o texto sagrado. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Observe que o apóstolo São Paulo está dizendo assim, diante da situação tão difícil que nós estávamos vivendo, a sentença de morte nós já tínhamos, sabíamos que íamos morrer, perdemos o prazer pela vida naquele momento, porque passamos uma situação acima do que podemos suportar. Mas o versículo 9 termina assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Mesmo tendo a certeza, a sentença de morte já cravada para eles, mas eles tinham uma certeza muito maior. Deus pode ressuscitar dos mortos. Quer dizer, meu irmão, no momento da maior tribulação, da maior angústia que você estiver vivendo, confie em Deus. Porque Deus, Jeová dos Exércitos, está no controle da situação e crente não sofre, vamos dizer assim, crente não sofre de graça, não sofre em vão. Existe um propósito nesse sofrimento. Veja que o apóstolo São Paulo diz, olha, passamos uma luta além do que podíamos suportar. Perdemos a esperança pela vida, porque a sentença de morte já estava dada. Mas mesmo diante desse quadro, nós sabíamos que Deus pode ressuscitar aqueles que morrem. Em outras palavras, Paulo está dizendo de maneira bem clara, mesmo no sofrimento intenso, Deus estava no controle da situação. Não sei se você está vivendo essa situação de Jó. Não sei se eu estou falando para uma pessoa que está vivendo situações semelhantes a essa aqui. Perdeu os bens, perdeu o membro da família e ainda passa por calúnia, mas deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus ainda é o mesmo, não abandonou Jó e nessas tribulações Deus tem lições. Meu querido irmão em Cristo Jesus, ninguém entra numa prova dada por Deus, porque ninguém vai procurar prova, né? Pelo menos é o que se deduz, é o crente que entra porque Deus permite que ele entre nessa prova. Mas quando uma pessoa entra pela prova, ela não sai do mesmo jeito, ela sai melhor. Então, se você está vivenciando momentos difíceis, quando você sair desse momento, você vai sair melhor.
você vai sair mais maduro, mais forte e mais firme, para dizer o que o apóstolo São Paulo diz, ainda no capítulo 1, agora regressando os versículos, né? Capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo número 4, diz o texto sagrado, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E o versículo 5 para a gente complementar, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e para a vossa salvação. Então, meu querido irmão, vamos voltar aqui para a lição, mas eu precisava dizer isso a você. Nessa manhã de domingo, Deus está no controle da situação. Essa tribulação, essa prova que você está passando, está no meio dela, você vai passar por ela e você vai sair muito melhor, como da mesma forma foi Jó. Jó entrou, mas saiu melhor, ao ponto que Jó, no final de tudo, Jó diz assim: Senhor, antes eu ouvia falar de ti. Parece que o conhecimento de Jó era algo muito intelectual. Disse, antes eu ouvia falar de ti, mas depois de todos esses sofrimentos, hoje eu te vejo, eu sei quem tu és de verdade. É um contato mais relacional. Vamos lá, vamos para a página das nossas lições. Quero convidar você, se você estiver com a lição em mãos, né? A lição em mãos, o tópico 2 da lição, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Estou na página de número 42, usando esse formato de lição, que é o formato magazine. Para você que está em casa, talvez não de posse da lição, se você está nos ouvindo pelo rádio nesse momento, abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo número 35, que é outra acusação que ele vai fazer contra Jó. É bem interessante, né, que o amigo que chegou para consolar, quando ele não entende a situação de Jó, ele começa a dar explicações e ele começa a já dar o diagnóstico. Ele diz, olha, isso aí é iniquidade, isso é pecado. E pecado faz isso mesmo, só quem passa por isso são os pecadores. Aí, o que é que o Elifaz vai dizer? Elifaz vai dar um remédio para ele. E antes da gente ver o capítulo 15, deixa eu levar você até o capítulo 22, né? São os discursos, capítulo 22 do livro de Jó e o versículo 23, depois a gente vai para o capítulo número 15. Ora, se o diagnóstico foi dado pelo amigo e agora vem o remédio, mas observe o que é que se passa na cabeça de Elifaz, né? Capítulo 22, o versículo 23 e até o versículo 25, você vai acompanhar comigo. Se te converteres ao Todo-Poderoso, vou ler bem pausadamente, se te converteres ao Todo-Poderoso, aqui quem está falando é Elifaz, falando para Jó, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então, para Elifaz, há iniquidade em Jó. Então, o que é necessário fazer? Se converter. E, meu querido irmão, se você perceber bem, nesse primeiro trecho, aparentemente não há nenhum tipo de erro. É legítimo. Aqueles que se convertem, aqueles que afastam a iniquidade, Deus está próximo dessa pessoa. Deus se aproxima dessa pessoa, não resta a menor dúvida. Mas veja o versículo 24, veja a intenção de Elifaz no versículo 24 do capítulo 22 do livro de Jó. Então, amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. O que é que Elifaz está pedindo na verdade a Jó? Está dizendo, Jó, te arrepende da tua iniquidade, e quando tu se arrependeres, quando tu se converteres ao Senhor, tu vai passar a amontoar ouro, como se fosse pó. E ele ainda diz mais, não é qualquer tipo de ouro não, é ouro que vem lá da cidade de Ofir, como se fosse pedras do ribeiro. Veja a linguagem figurada que está sendo utilizada aqui por Elifaz. Elifaz diz, tu vai ter tanto ouro como se fosse pó,
Tu vai ter tanta pedra preciosa como se fosse pedras de ribeiro, que o ribeiro tem muitas pedras. Isso se tu se converteres, mas observe que o arrependimento que Elifaz está mostrando aqui é um arrependimento de caráter mercantil. É como se fosse uma negociata. Te arrepende, porque no momento que você se arrepender, então Deus vai te devolver o ouro, a prata e tudo aquilo que tu perdesse. Meu querido irmão em Cristo Jesus, eu acredito que nesse momento a gente esteja falando para alguém que ainda não aceitou Cristo como Salvador. Jesus de Nazaré, quando convida o homem para se arrepender dos seus pecados, quando pede ao homem para se converter dos seus pecados, o arrependimento e a conversão faz com que o homem obtenha algo que é muito maior e superior do que qualquer ouro, que é a salvação em Cristo Jesus. E o que é que vem com a salvação? O nome escrito no céu no livro da vida, o direito de ser chamado filho de Deus. Você vai receber o Espírito Santo na sua vida, ele vai fazer morada dentro de você. O arrependimento não é uma moeda de troca para se ganhar bens materiais. O grande problema de Elifaz é porque Elifaz entende o arrependimento e o convertimento como se fosse uma moeda de troca para Deus devolver o ouro. Não, arrependimento de pecado, conversão de vida, não é moeda de troca para bens materiais. Na verdade, o arrependimento nos conduz a obter aquilo que dinheiro nenhum paga, perdão de pecados, nome escrito no céu no livro da vida, a presença maravilhosa do Espírito Santo dentro dos nossos corações, a certeza de ser salvo. E se você quiser nos acompanhar, ainda lá em Hebreus no capítulo 11, que o arrependimento, ele não é moeda de troca para se obter bens materiais, riquezas. O justo pode sofrer, e como pode sofrer, mas se lembre que nesse sofrimento, Deus, Jeová dos Exércitos, está tomando conta da tua vida. Capítulo 11, versículo 35 até o versículo 38, eu quero ler com você, para mostrar a você que existem homens piedosos, homens dignos. Quando eu falo de um homem piedoso, foi um homem que já se arrependeu, que já se converteu, que é um homem santo. E esse homem é um homem que tem comunhão com Deus, mas que o arrependimento inicial que ele teve lá atrás nunca foi moeda de troca nem garantia para ter riquezas materiais aqui embaixo. Olha o capítulo 11, versículo 35, diz assim: as mulheres receberam, estou em Hebreus, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quero frisar justamente essa parte. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Versículo 38, homens, isso eu quero deixar bem forte e marcante aqui para você que está em casa e você que está nos ouvindo pelo rádio. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 38, somente reforçando, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos falando de homens santos que foram mortos, cerrados, passaram por prisões, passaram pelas piores tribulações. A terra não era digna dele. O que é que eu quero mostrar a você? Que evangelho é garantia de perdão de pecado. Evangelho é garantia de que quando a trombeta zoar, a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Mas não é garantia, meu amado irmão, de prosperidade material. É claro que se Deus quiser abrir as portas, Ele abre as portas e concede a você mais do que você possa imaginar, não resta a menor dúvida disso. Mas inicialmente o que está sendo dito aqui é que o arrependimento nada mais é para você obter seus perdão de pecado e a garantia de entrar no céu pelas portas. Já na teologia de Elifaz não, era somente para obter ouro como pó. Vamos analisar mais alguns
pontos da teologia de Elifaz. Vamos lá para o capítulo número 15, capítulo 15 do livro de Jó, capítulo 15. A teologia, o conhecimento de Elifaz. Mas se lembre, meu amado irmão, você que está nos ouvindo, né, e está nos vendo pela TV, capítulo 15 e o versículo de número 7, né? Capítulo 15, versículo 7. Daqui a pouco a gente lê o texto, mas lembre de uma coisa, Elifaz, mesmo tendo boa intenção, né? É bom deixar isso claro, parece. Você observa talvez uma boa intenção dele. Ele está falando com base no conhecimento que ele tem, né? E esse conhecimento é que vai dar as respostas a Jó, que são respostas duras. Você já viu aqui conosco que para Elifaz só quem sofre é o pecador, o justo não pode sofrer. Você está vendo a partir do texto bíblico que para Elifaz arrependimento é garantia de que os bens materiais voltem novamente. E agora Elifaz vai dizer uma coisa, que o arrependimento, que somente os pecadores vão sofrer somente nesta terra, o que é um erro também. O capítulo 15 e o versículo 7, lê com você, diz o texto assim: És tu porventura o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou viste o secreto conselho de Deus? E a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu próprio pai. É a fala de Elifaz contestando Jó, porque Jó não aceita a fala inicial de Elifaz, né? Os pressupostos que Elifaz está mencionando. Mas no versículo número 17, capítulo 15, versículo 17, veja o outro ponto da teologia de Elifaz. Escuta-me e mostrar-te-ei o que te vi e te contarei, o que os sábios anunciam, o que ouviram dos seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por ela. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. Esse versículo 20 para a gente é o versículo que destaca outro ponto da teologia de Elifaz. O que é que Elifaz diz? Elifaz diz da seguinte maneira, diz: os pecadores só sofrem aqui neste plano, nessa terra, somente nesse ambiente daqui. Então, se tu estás sofrendo, Jó, por causa do teu pecado, tudo vai se limitar aqui. É claro que Elifaz está fazendo isso com base na educação que ele teve da terra dele. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, os pecadores, aqueles que não se arrependeram, não se arrependem de jeito nenhum, não querem contato nenhum com Cristo Jesus, o sofrimento dos pecadores não está, né? Dos pecadores não está somente limitado a este mundo aqui, não. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 13 e versículo 42, 13 e o versículo número 42, observe o que é que o texto sagrado diz. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O versículo de número 50 diz o texto sagrado: e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que o texto está mostrando é que aqueles que morrem sem Cristo, se sofrem aqui nesse plano terrestre, se morrer sem Cristo, o sofrimento ainda é pior do outro lado. Você ainda pode confirmar isso em Marcos capítulo 9, versículo número 47 e o versículo 48. E ainda em Mateus no capítulo 25 e o capítulo 25 e o versículo de número 30, mostrando claramente que o sofrimento não cessa somente nessa vida aqui. Morreu sem Cristo, morreu sem paz, morreu sem salvação. A Bíblia Sagrada, o texto é muito enfático em dizer a você que do outro lado existe um sofrimento. Só que para Elifaz esse sofrimento se limitava somente aqui neste plano. Mas é bom também que se diga, né, que o amigo de Jó, ele não conhecia, por exemplo, o texto bíblico, a palavra de Deus, porque a gente está falando de um período que possivelmente é bem antes dos patriarcas, ou no período dos patriarcas, que o texto bíblico ainda está em processo de elaboração.
ainda. Então, por isso que essa visão tão limitante de Elifaz. E o texto sagrado vai dizer, aí, meu querido irmão em Cristo Jesus, e eu quero dirigir a fala a você nesse momento. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo, que ainda não fez um encontro pessoal com Cristo nessa manhã. E eu quero dizer a você, nessa manhã, para Elifaz, tudo se acaba com a morte naquele exato momento ali. O sofrimento pararia ali. Isso é a teologia de Elifaz. Mas, meu irmão, meu amigo, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, a Bíblia deixa muito claro que depois da morte segue-se ao juízo. E a morte não é o fim da existência humana, é simplesmente a passagem para o outro lado. E o outro lado tanto pode ser com Cristo Jesus, como também pode ser sem Cristo Jesus. E a Bíblia nos garante que o lado que está sem Cristo Jesus é um lado de eterno sofrimento. Então, para que isso não aconteça na tua vida, aceita Jesus como teu único, suficiente Salvador. Porque Jesus de Nazaré pode perdoar teus pecados, pode salvar tua alma, pode te restabelecer novamente, pode devolver tua saúde e também pode te abençoar. Para que isso não aconteça contigo, faz o teu seguro de vida com Jesus nessa manhã de domingo, liga para cá, para a Rede Brasil, vai ter alguém que vai ouvir, alguém que vai atender e que vai orar por você e Jesus de Nazaré vai perdoar seus pecados. Vamos voltar lá para Elifaz, para a gente já entender o que é que Elifaz está querendo dizer justamente para Jó, né? Somente pontuando para você estar sempre acompanhando essa lógica do pensamento, do texto bíblico, né? Para Elifaz, só quem sofre são os pecadores. Você já viu pelo texto bíblico aqui que o justo pode sofrer. O próprio Senhor Jesus disse, de maneira muito clara, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. É isso que o texto bíblico diz, tende bom ânimo. No mundo tu tens aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então o justo pode sofrer. Outra coisa da teologia de Elifaz que você viu aqui conosco. O arrependimento para Elifaz é uma troca de bênçãos materiais. O texto bíblico vai mostrar que o arrependimento nos conduz à salvação em Cristo Jesus, vem o perdão do pecado para as nossas vidas. O arrependimento não é garantia de que as bênçãos materiais venham, mas é a garantia de que Jesus pode perdoar seus pecados. Agora, é claro, meu irmão em Cristo Jesus, no dia que Deus quiser abrir uma porta bem grande, bem larga para você, pode ficar certo que Ele vai abrir, porque o Deus que fez o céu, a terra, o mundo e tudo que nele há, que tem as chaves na mão para abrir qualquer porta de emprego para você, Ele abre até hoje, nesse momento que eu estou falando para você, e você pode receber até mesmo um telefonema lhe convidando para trabalhar, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e outra coisa, Ele vai fazer dentro da sua vontade. Mas se lembre, dentro da vontade de Deus, para você me entender melhor, mas lembre que o arrependimento é o primeiro passo para a gente aceitar Jesus como Salvador de nossas vidas. E por último, o que é que ele faz? Vai dizer que os pecadores só sofrem aqui nessa terra. Claro, você já acabou de ver comigo há poucos minutos que, do ponto de vista das Escrituras, aquele que não se arrepende, que não se converte, o homem que morre sem Deus, sem paz e sem salvação, infelizmente, o texto bíblico diz o seguinte, existe mais sofrimento do outro lado. Mas, meus queridos, mas qual é o propósito do sofrimento? Vem a pergunta, Jó está sofrendo dessa maneira? Claro que essa resposta não vai sair na lição de hoje, na sua completude, porque ainda tem as próximas lições, tem a fala de Bildade e a fala de Zofar, que é a lição 7 e a lição número 8, e hoje nós estamos vendo a fala de Elifaz. Mas qual é o propósito realmente do sofrimento? O que é que a gente pode extrair desse sofrimento? Dos sofrimentos que os crentes são submetidos. Em primeiro lugar, 1 Pedro, né? Pedro, o apóstolo São Pedro, ele traz um texto lá no capítulo número 4, versículo 12. Pedro fala aos crentes em Cristo Jesus. Fala aos crentes. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz o texto sagrado assim: Amados, vou ler bem pausado para você me acompanhar, sempre pontuar algumas falas aqui do apóstolo. Amados,
não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Eu vou continuar o versículo. Deixa eu me dirigir para você. Diz o texto sagrado assim, é Pedro que está dizendo, não estranhe a ardente prova. Na revista corrigida assim, ardente, aquilo que arde, que queima. Não estranhe a ardente prova que vem sobre você. A parte do versículo, como se coisa estranha, como se uma coisa estranha tivesse acontecendo com vocês. Então, um crente em Cristo Jesus pode sim passar por uma prova ardente, mas não estranhe a chegada dessa prova ardente na sua vida. Porque quanto maior, meu irmão em Cristo Jesus, for o fogo da fornalha que Deus irá lhe submeter, mais refinado será esse ouro que vai sair dessa fornalha. Então não estranhe essa ardente prova. Ainda diz mais o versículo, né? Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Quero convidá-la ainda para Romanos capítulo 8 e versículo número 28. Você está percebendo que Deus tem propósito no sofrimento? Romanos capítulo número 8, versículo número 28. Meu querido irmão em Cristo Jesus, estamos falando nesse momento para crentes. E eu sei dos problemas que alguns estão enfrentando, porque Deus, Jeová dos Exércitos, faz a gente perceber através, no momento que a gente está ministrando a palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Fiz essa primeira parte. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por problema? Não é novidade. Está passando por tribulação? Não estranhe. Lembra o que Pedro disse? Não estranhe, ardente, está ardendo, está doendo, mas você não morreu. Sabe por que você não morreu? Porque Jesus de Nazaré é quem tem o controle da tua vida na mão dele. A vida pertence a Deus. Lições anteriores que você que vem nos acompanhando aqui, você viu, nas lições anteriores. E se você chegou agora para ver a lição do número 6 e não viu as lições anteriores, que se é desse grupo, mas deixa eu lembrar uma coisa a você, aquilo que o livro de Jó diz. Satanás disse assim, toca no que ele tem. Aí Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, nos bens materiais. Mas quando diz assim, toca na vida, aí Deus permite que se toque na saúde de Jó. Mas Deus não permitiu que Satanás destruísse a vida de Jó. Sabe por quê? Porque o controle da vida está na mão de Deus. Só morre quando Deus quer. Só vai lá para cima quando Deus quer. Porque ele pode ter 8 dias de vida, pode ter 80 anos, mas na hora que Deus chamar, Deus chama, porque a vida pertence a Ele. Isso fica muito claro no livro de Jó. Satanás tocou em tudo, na saúde, mas não tem poder de tocar na tua vida. Então está sofrendo, está passando por tribulação, essa lição que você está vivenciando, porque isso é um currículo. Eu vou voltar aqui para o texto, eu quero convidar, mas deixa eu dizer a você, meu amado irmão, que está ardendo aqui no meu peito para dizer a você. Aqui embaixo, geralmente tem 2 currículos. Existe aquele currículo acadêmico, né? Eu estou usando o termo acadêmico, é aquele currículo escolar, normal, que qualquer um passa. A pessoa faz o ensino fundamental, faz o ensino médio, faz uma faculdade. Quer dizer, ele cumpre uma determinada cadeira, um currículo. Mas esse é o currículo humano, elaborado por aqui embaixo. Mas existe o currículo divino. Quando a gente entra nessa escola, a gente tem tempo para entrar, mas a gente não sabe o tempo que vai sair. Só quem sabe é Deus. E é justamente nessa escola que a gente começa a aprender algumas coisas. Por exemplo, a gente aprende que Deus tem poder para abrir o mar vermelho. Ah, mas eu já vi isso no texto bíblico. Você viu no texto bíblico, agora vai ver na sua vida diferente. A gente sabe que Deus pode, quando no mais puro sol quente, né?
o Jordão está lá em cima transbordando, mas a gente sabe que Deus tem poder de abrir esse Jordão e a gente passar pelo meio. Então, nessa escola, nesse currículo que Deus está fazendo na tua vida, Deus está te preparando para algo melhor e maiores que vai te dar lá na frente. Simplesmente aceita a escola de Deus e sofre, mas sofre com alegria, porque Deus não perdeu o controle das coisas. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 17, quero lhe convidar, porque o crente sofre para ser mais refinado. É uma das respostas, não é a resposta, né? Mas é uma das respostas para ser refinado, para ser preparado, para ser moldado pelo Senhor Jesus, moldado para receber coisas maiores. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 17, o sofrimento, além de nos moldar, né? E nos deixar mais parecido com Cristo, da gente estar dentro dessa escola de Deus, aprender que Deus é poderoso para resolver os maiores problemas que nós podemos enfrentar, o sofrimento também nos conduz a ter um olhar voltado para o céu. Olha o capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo São Paulo está dizendo aos irmãos lá em Coríntios, meu querido irmão em Cristo Jesus, o apóstolo São Paulo está dizendo aos irmãos coríntios de maneira muito clara, disse, a nossa tribulação ela é momentânea, ela é leve, por maior que você ache que seja, mas ela é momentânea. E é justamente na tribulação que o nosso olhar se volta mais para Deus. Deixa eu fazer uma comparação com Elifaz, né? Elifaz, as bênçãos celestiais, as bênçãos era a garantia que tudo estava bem aqui embaixo. Mas a vida do homem é tão passageira, passa com uma facilidade incrível, né? Olha, 60 anos chega rápido, 40 anos chega rápido, mas chega rapidinho. E interessante, parece que depois dos 30 a coisa anda, você nem percebe que daqui a pouco está 40, 50, 60 e assim vai. A vida passa muito rápido. E essa vida passageira que nós temos aqui, imagine se ela se limitasse somente aqui, né? E muitas vezes há pessoas que se perdem simplesmente olhando para os bens materiais, aquela visão horizontal. Mas diante da tribulação, a gente começa a perceber que a gente precisa olhar lá para cima, porque lá é a garantia de que nós seremos abençoados eternamente com Cristo. Veja que no momento da tribulação, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo, é no momento da dor que a gente passa a orar mais, passa a jejuar mais, passa a ler mais a Bíblia, passa a buscar mais o Senhor, porque a tribulação nos conduz a esse grau de intimidade com Deus. Então, por que o crente sofre? Quer dizer, não tem somente uma resposta, tem várias. Para nos moldar, além de nos moldar, para ficarmos parecidos com Cristo, mas também para que o nosso olhar se volte para Deus, como vai dizer o apóstolo São Paulo, para que nós possamos confiar mais e mais no Senhor e o nosso grau de intimidade aumente mais com Ele. Então, o sofrimento na vida de cristã tem propósitos e propósito muito específico. Quero convidá-lo ainda, vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo número 21 e versículo 4. Estamos falando para pessoas nessa manhã de domingo, você que está pelo rádio nos ouvindo, no seu trabalho, na sua casa, talvez dentro do seu próprio carro, seja um crente que nesse momento está precisando, clamando a Deus, dizendo, Deus, dá uma resposta vindo da tua parte, por causa de tanto problema que eu estou enfrentando. A palavra de Deus para você nessa manhã é, não estranhe a ardente prova, simplesmente suporte com alegria e com satisfação aquilo que Deus está permitindo você passar. Mas lembre, Deus permitiu que você entrasse, mas você vai sair.
mas não vai sair do mesmo jeito, vai sair melhor. Lembre o que o apóstolo São Paulo está dizendo, a nossa tribulação, ela é momentânea, tudo passa na vida. Volte seus olhos para Deus nessa manhã de domingo. Capítulo 21, versículo 4. Veja a expressão, que expressão linda, lá no livro de Apocalipse. Veja que as tribulações vão passar, tudo aqui cessa, tudo aqui passa. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá ali, veja, tudo aquilo que incomoda o ser humano, né? Que é motivo de tanta dor, de tanta aflição, de tanta angústia. Quando chegarmos lá em cima, nas regiões celestiais, veja o que é que Deus irá fazer conosco. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não vai ter pranto, nem vai ter clamor, nem vai ter dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É uma gradação, não tem morte, não tem pranto, não tem dor. Essa dor que te machuca tanto, isso é momentâneo. Vai chegar um momento que Deus vai limpar as lágrimas, vai cessar a morte. Isso é uma esperança que todo crente deve ter dentro da sua vida. Volte seus olhos para o céu, porque o destino do crente são as regiões celestiais. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos fazer um resumo daquilo que nós já vimos aqui nessa manhã, sobre a teologia de Elifaz. Jó estava sofrendo, você viu. É a perspectiva de quem sofre. Elifaz, o amigo, chegou e não entendeu. Está vivendo esse momento que você tem amigos e os amigos não entendem o que você está passando e muitas vezes começam a dar opinião. Até o autor da lição diz que é nesse momento que tem pessoas que cometem injustiça. Feito o próprio Elifaz disse, é possível que tu não desse comida aos órfãos. É possível? Então tu pecasse. Está passando por esse momento de ser mal interpretado, mal entendido nesse momento de tribulação? Deus te entende. Coloca isso bem claro, Deus te entende. Vimos que Elifaz tinha uma teologia errônea porque conhecia meias verdades. E você viu conosco nessa manhã de domingo, aqui, o que a Bíblia fala sobre a questão do arrependimento, sobre a possibilidade do justo sofrer, sobre a questão do pecador que pode sofrer do outro lado da vida, pior se ele não aceitar Jesus como Salvador. E você também viu aqui conosco que o sofrimento na vida cristã tem propósitos específicos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus, mas é tudo. E quando Deus submete uma pessoa na prova, ele vai ser moldado para parecer mais com Cristo. E dentre tantos propósitos que serão elencados aqui em outras lições, mas isso eu quero deixar bem firme, é na tribulação que a gente volta nossos olhos mais para Deus. E depois que voltar para Ele, quando fixar nele, tudo vai melhorar. Meu irmão, tudo passa. Tudo passa. E com Cristo a gente passa. Lembre do apóstolo São Paulo? O apóstolo São Paulo disse aos irmãos em Filipenses, alegrai-vos. Aí alguém disse, mas é muito simples. Eu disse, Paulo estava preso, atrás da prisão. E é o preso que está dizendo para quem está liberto, alegrai-vos, se alegre. Tudo passa. Que sua alegria seja no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, o Deus Jeová dos Exércitos, está tomando conta da tua vida, controlando a tua vida e esses problemas irão passar. Que Deus abençoe a você em Cristo Jesus, que Deus lhe ajude e queremos agradecer mais uma vez tanto a Deus e ao nosso amado pastor presidente e à superintendência das escolas bíblicas dominicais por essa oportunidade de estar vivenciando mais um texto bíblico com toda a igreja. Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, que maravilha, como é bom aprendermos juntos a palavra de Deus. Diante de tudo que nós aprendemos, só nos resta nesse momento agradecermos a Deus por sua fidelidade, pela oportunidade de estar mais uma vez juntamente com você, com sua família, e somos gratos a Deus por esta honra concedida. Agradecer igualmente ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que por meio do nosso superintendente, o pastor Nado Jackson, nos permite estar aqui e juntamente com você
aprendermos a palavra de Deus. Somos gratos e, em nome deles, queremos agradecer a todos. Agradecer ao professor, auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas, e somos agora somente merecedores, não é? Ou tendo a oportunidade, quero dizer, de estar agradecendo a Deus. É aquilo que nos resta e o que faremos com muita alegria. Nos honra o evangelista Josadar, que está conosco, e ele vai estar nos despedindo em paz, fazendo a oração final. Vou pedir para o professor Jonas ficar aqui do lado, por favor, professor, e o evangelista Josadar vai estar nos despedindo em paz e fazendo, com certeza, os agradecimentos e a oração final em nome de Jesus. Evangelista, por favor. Amém. Vamos estar agradecendo a Deus. Foi muito importante a aula, gostei, fiquei muito satisfeito em estar com a equipe da superintendência nesta manhã e muito grato ao meu pastor, pastor Ailton, por esta oportunidade rica, pastor Nadir Jacques e toda a equipe. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, Deus bendito e eterno, nós estamos agradecidos por esta maravilhosa aula da tua parte, a tua palavra, aquilo que tu quiseste falar para nós neste momento. Estamos agradecidos, nos ensinaste com muita força, com muita autoridade, com muito poder através da tua palavra. Queremos te louvar pela vida de milhões de pessoas que estão participando nesta hora desta aula, desta escola dominical. Nós pedimos a tua bênção sobre o teu servo, pastor presidente, a saúde para o teu servo, à disposição, ao teu servo, pastor Nadir Jacques, a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical no estado de Pernambuco, nós pedimos a tua bênção. Deus bendito, continua conosco, dando-nos força e saúde. Aqueles que estão em casa neste momento, Senhor, de joelho, prostrado diante de ti, diante da necessidade, pedimos a tua mão de poder, de graça, para prover tudo aquilo que eles precisam. E agora nós te agradecemos mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.